da família sob um olhar cultural. Nós convidamos para desenvolver esta atividade o juiz do trabalho do Estado da Bahia, Dr. Rodolfo Pamplona Filho, e os músicos Valder e William. O Dr. Rodolfo Pamplona Filho é professor titular do curso de Direito da Unifax, Universidade de Salvador, mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e doutorado em Direito pela PUC de São Paulo. Juiz do trabalho, titular da primeira vara do trabalho de Salvador, Bahia. Nós passamos então a palavra ao Dr. Rodolfo Pamplona Filho para a condução dos trabalhos. Bem, amigos, boa noite. Boa noite, boa noite. Testar o microfone, alô, boa noite. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, pode falar, fica à vontade com gente mesmo. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu estive em Gramado apenas uma vez na vida, em 99, no Congresso da MB, né? Eu sou magistrado desde 95. E é um prazer enorme, cheio de música. Esvaziar os bolsos. Tem coisa que não pode tirar do bolso, mas vamos lá. Quero dizer que é um prazer enorme vir aqui. Um prazer enorme voltar ao Rio Grande do Sul. Um prazer enorme vir palestrar no Congresso Internacional de Direito. Eu preciso explicar um pouco o que é essa palestra, o que é essa oportunidade, o que é esse momento cultural, jurídico. Contar um pouco, assim, e dizer algumas coisas. Quero agradecer o convite da doutora Delma Dias, que conheci no Congresso, no seminário, em homenagem à desembargadora Maria Alice Dias, e uma pessoa muito agradável, e por isso eu quero agradecer e explicar o que é que eu estou fazendo aqui. Explicar um pouquinho. Por que esse cara se vestiu assim, esse cativito, né? DNA, sabe o que é DNA? Demasiada necessidade de aparecer. Será isso? Coisa estranha. Esse cara, ele surtou. Algumas pessoas dizem que ele surtou, ele pirou. Estudou demais, ficou maluco. E eu preciso explicar um pouco. Uma das culpadas está ali sentada no canto daquela pequenininha ali, né? Porque os culpados, que, pelo que está acontecendo, uma das coisas, das muitas coisas que estão acontecendo na minha vida, é essa pequena aí, a Gigi. Né? Gigi, Rodrigo, né? Paulo Lobo, são as criaturas, assim, sabe, Pink e o cérebro inventaram, criaram Frankenstein. Sério, deixa eu contar essa história aqui. Eu tentei me vestir mais formalmente, mas daqui a pouco eu vou sentar aqui, eu vou pular aqui para ele. Ele vai pirar comigo, eu sou o pesadelo das câmeras dele. Mas explicar o que eu estou fazendo aqui, amigos. E explicar o que eu vou fazer com os senhores aqui essa noite. Eu, há algum tempo, tenho tentado repensar a minha vida. Estou ouvindo o desembargador e disse, eu entrei na crise da meia-idade, né? Completei 40 anos esse ano. E eu tenho 40 anos de idade, sempre fui um nerd. Nerd é o pessoal mais jovem, né? No meu tempo eles falavam CDF. Né? Então, até dependendo da identificação, você já sabe a sua faixa etária. E sempre fui, sabe, cara muito... cara que eu sou. Eu não mudei não tem tanto assim. Eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de viver a minha vida, eu gosto muito da vida acadêmica, sabe? Eu fui juiz com 23, fui professor com 24, tirei o mestrado com 25, fui professor titular com 27, fui doutor com 28, tirei o segundo doutorado agora. Eu tenho 50 livros publicados, 38 jurídicos, 2 de poemas e 10 coletâneas de discursos.
Eu gosto de fazer isso. E continuo fazendo isso, não vou deixar de fazer. Sabe, mas há algum tempo eu estava pensando, como é que está essa minha vida? Sabe, eu preciso repensar. E as pessoas dizem, Paulo, você é maluco, você é desequilibrado, você conta a sua intimidade para as pessoas. Né? Porque, mas foi o que aconteceu na minha vida. Eu tive um problema de saúde. Minha filha teve um acidente grave, quase morreu. Eu disse, eu estou vivendo para quê? E eu percebi que eu estava reprimindo algumas outras características minhas, sabe? Eu canto poesia, luto boxe, toco saxofone, e eu estava reprimindo tudo isso, sabe? Talvez pensando num projeto de vida, de seguir um determinado caminho estreito e reto, que levaria, sem sombra de dúvida, talvez a um píncaro, eu adorei, eu ouvi essa palavra, né? A um píncaro, uma carreira jurídica, mas eu disse, não deixei disso não, isso aí pode ser um projeto de vida, mas eu não quero uma vida chata, sabe? E aí eu vou contar a história mesmo, abreviada, culpa dessa pequena aqui, dessa menina aqui, essa aqui, que está se escondendo, essa aqui, Hebe Rodrigo. Fui fazer uma palestra no PDBD de Piauí, que era a presidente na época, a Sheila deve estar aí, dá um beijo para ela onde ela estiver, né? Mas a Ana Cecília era presidente na época, né? As duas foram minhas alunas da graduação, né? E aí, a gente fez uma palestra, poesia, falando, eu tinha acabado de lançar no livro com o Pablo sobre o divórcio, e eles dois me levaram para almoçar. E eu preciso confessar uma coisa, eu tenho um problema sério com vinho. Eu gosto, né? Só que o problema é o seguinte, eu sou muito fraco para beber. Se eu tomar 2 copos, eu estou cantando ópera. Estou falando sério. E foi o que aconteceu literalmente. Aqui, o som está ruim. Pessoal de fora, subir. Vamos lá, vamos. E aí o que aconteceu? Me deram um vinho. E eu. Uma corrideiramente, filho coreano, não. Tem essa. Menino, você tem essa voz. Menino, você é meio doido. Você vai falar com o elefante? Aí eu tá certo. E aí eu falei no Congresso Nacional, né? E conheci essas duas criaturas sensacionais. E eu não sei, acho que ainda nem direitinho. Porque ele está em turnê. Nós estamos aqui encerrando a turnê desse ano, né? Porque a gente fez lá em Minas e depois começou a fazer tudo quanto é canto, né? Porto Alegre, Chapecó, Teresina, agendada na casa de uma pessoa, estamos encerrando a turnê. Quem sabe criar uma nova. Isso, na verdade, porque mostra isso aqui. Eu quero viver intensamente, como se fosse morrer de repente, sem nova chance e irremediavelmente. Eu quero uma vida sem rotina, onde cada dia tem a sina de do outro ser diferente. Eu quero nunca ficar sozinho, mesmo que em alguns momentos eu precise estar só para pensar. Eu quero dar atenção a todo elemento que precisar de mim para ajudar, acreditando que alguém eu posso mudar. Eu quero que minha mulher seja simultânea mãe, parceira, amante e companheira. Eu quero acompanhar diariamente o crescimento dos meus filhos e ser seu melhor amigo eternamente. Eu quero colocar para fora todos os sentimentos que eu guardo no peito e que trazem um gosto amargo. Eu quero produzir tudo o que outrora programei um dia escrever, plantar, compor, construir ou ler. Eu quero me sentir desejado, como nunca antes no passado, e minha energia não sobreviver. Eu quero aprender a me vestir, saber onde chegar e de onde vir, o que, com quem e como falar. Eu quero fazer amor outra vez, com o desejo de quem nunca fez, mas o conhecimento da experiência. Eu quero chorar de felicidade e sorrir na diversidade, lutando pela sobrevivência. Eu quero tudo isso e muito mais. Mesmo que digam que olhar para trás, eu não vou me importar,
pois tudo que der eu vou fazer, sem medo de tentar ou errar, na busca finalmente de saciar a minha rede sem descoberta, sede de viver. E aí, nessa ideia de sede de viver, a gente resolveu fazer uma palestra para o IBDFAN. E como seria essa palestra do IBDFAN? Algo que trouxesse a concepção de tudo que nós estudamos, que nós ensinamos em sala de aula aos nossos alunos, que nós vivenciamos no tribunal, mas sobre a ótica da música e da poesia. Por que as pessoas não sabiam se me qualificar de jurista ou de artista? Não, me qualifico só de Rodolfo. Eu sou seu amigo e estou aqui para te conversar. E para conversar sobre o quê? O que será isso aqui hoje? Eu sou professor de metodologia no doutorado da UFBA. E lá, eu digo, o corte epistemológico dessa exposição é o quê? Fazer uma viagem musical pela visão da sociedade brasileira sobre as relações de família. Sobre as relações de família. Oi, que boys! Agora eu estou ouvindo a minha voz. Sobre as relações de família. Certo, é um pocket show? Sim, talvez seja. Mas, na verdade, o que é que eu quero fazer com os senhores? Mostrar que, na música popular brasileira, quase todos os temas que nós tratamos no dia a dia, alguns tratados brilhantemente por Vossa Excelência aqui, já foram enfocados. E por isso, vamos começar finalmente. Jurista, como é a demora, introduz, né? E vai começando, né? Eu quero conversar sobre o centro do universo. E qual é o centro do universo? A mulher. Como é, dentro dessa viagem musical do século XIX ao século XXI, como era vista a mulher? Como a música popular brasileira trouxe a visão de uma mulher reprimida? Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, vivem com seus maridos, orgulho e raça de Atenas. Quando a amada se perfumou, se banhou com leite suas melenas. Quando fustigadas não choram, se ajoelham e pedem mais duras penas, cadenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, ministros, meus maridos, poder e força de Atenas. Quando eles embarcam soldados, elas descem longos bordados, quarentenas. E quando eles voltam sedentos, querem arrancar violentos, carícias plenas, obscenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, despem-se os maridos, bravos guerreiros
evolução musical. Falar que, na verdade, a música popular brasileira, nem a sua crítica, na sua visão mais ampla, na sua trazia uma concepção de uma mulher reprimida. E perceba, meus amigos, a grande luta no campo das relações de família em função da emancipação da mulher. A ideia, e perceba, eu sou professor de direito civil há 15 anos, e nesse ponto, quando eu ensinava o Código Civil de 16, eu dizia, olha, o Código Civil de 16, e essa expressão é linda, mas da professora Judite Martins Costa, o Código Civil de 16, naquele livro com Gerson Castelo Branco, ela diz, o Código Civil de 16 foi operacional com 5 personagens, 5 pessoas. Pai de família, contratante, proprietário, possuidor e testador. O resto que queime no mármore do inferno. Filhos havidos fora do casamento, que queime no mármore do inferno. Qualquer outra relação afetiva que não é formal do casamento, que queime no mármore do inferno. Perceba, o que é isso? O que é isso? O que é isso? E o que era a mulher no Código Civil 16? A mulher podia passar a vida toda incapaz. Sim, claro, era só imaginar o seguinte, que ela nascesse capaz, tornava-se relativamente capaz, 16, casava-se antes dos 21, saía do jugo do pai, do jugo do marido. Isso só vai mudar de estatura mulher casada. Perceba que essas mulheres, essas Helenas, essas Amélias, essas Emílias, ou essas, o nome que se queira dar, eram fruto de uma visão da sociedade. E o casamento também não era diferente. Qual era a visão tradicional, formal do casamento? Uma visão também restritiva. E Chico Buarque também falou disso. Ele faz o noivo correto e ela faz que quase desmaia. Não vive sob o mesmo teto até que a casa caia. Até que a casa caia. Ele é o empregado discreto. Ela é o seu colarinho. Não vive sob o mesmo teto até explodir o ninho. Até explodir o ninho. Ele faz o macho irrequieto e ela faz crianças de monte. Não vive sob o mesmo teto até secar a fonte. Até secar a fonte. Ele é o funcionário completo e ela aprende a fazer suspiros. Não vive sob o mesmo teto até trocar em tiros. Até trocar em tiros. Ele tem um caso secreto. Ela diz que não sai dos trilhos. Não vivem sob o mesmo teto até casarem os filhos. Até casarem os filhos. Ele fala de cianureto e ela sonha com fomicida. Não vivem sob o mesmo teto até que alguém decida. Até que alguém decida. Ele tem um velho projeto, ela tem um monte de estrias. Não viver sob o mesmo teto até o fim dos dias. Até o fim dos dias. Eu estou há 20 anos com a minha mulher. Montando namoro, noivado, casamento. Aprenda. Alguém que está para casar aqui na plateia? É noivo? É vítima? Eu digo noivo. Eu não quero homem. Tem algum candidato? Algum potencial? Ninguém? Está com medo? Olha lá, pega daqui a pouco. Olha lá, eu quero achar um noivo. Procura-se um noivo. Missão impossível. Ei, casamento precisa ser esse inferno. Quando as pessoas fazem um projeto familiar de constituição, na sua autonomia da vontade, precisa ter atenção. Projeto familiar de relação afetiva conjunta bilateral. E não
vai para ser esse inferno. E cara, isso aí não pode dar coisa boa. Uma situação de inferno dessa não pode dar coisa boa. E nesse ponto, sabe? Quando eu estava escrevendo o livro sobre divórcio, eu devo ter escrito uns 50 poemas. Eu estou feliz na vida, sabe? Aqui, eu preciso ter o livro, vou fazer uma propaganda dele aqui, ó. Cadê a Lenita? Lenita, você está aí na plateia? Você está aí? Aquela que era tímida, não sei se ela está aí. Mas, tá aí, não estou vendo. Tá show, show? Não. Eu acho que esse livro eu achei livros. E ela fala, é um livro de psicologia, mas ela ilustra com poesia, com desenho de criança, com música. Tem poesia minha. Já vi no comercial. Mas, cara, quando eu escrevi um livro sobre divórcio, eu nunca me divorciei. Pelo menos não ainda. Não estou dizendo que eu vou. Mas estou dizendo que eu tinha que internalizar esse sentimento. Porque você não pode escrever sobre alguma coisa sem, pelo menos, se fazer substituir ou de tentar imaginar como ser essa situação. E aí eu comecei a imaginar com essa música de Chico. E eu comecei a imaginar uma relação difícil de se manter. Aí eu escrevi o seguinte: pode chegar um momento em suas vidas em que a paixão se torna amizade, para depois virar educação. Em que Tom Jobim e Vinícius de Moraes viram Kid Abelha. Em que os que eu sei que vou te amar vira o nosso amor se transformou em bom dia. Em que a sua identidade de amante é convertida em ser pai ou mãe de alguém. Pode chegar um momento em suas vidas em que o sexo se torna burocrático, como um pombo a ser batido ou um bebê a ser agendado. Em que qualquer coisa é motivo para dizer não, como se precisasse de algo para dizer não. Ou quando não quero, não pode, não faço, não vou, se tornam mais comuns do que o eu te amo. Pode chegar um momento em suas vidas em que não há mais gota d'água a esperar, pois o cálice já transbordou.